Ah, mas não posso fazer? Não, pode fazer, mas calma, ouve a história de Pedro. Tudo aquilo. Aí chega em João, no capítulo 18, no versículo 15, ele nega Jesus. Aí Pedro vê que, na verdade, ele não tem aquele amor todo que ele pensava que tinha por Jesus. E em João, no capítulo 21, no versículo 3, ele volta a pescar. Mas Jesus já tinha chamado ele, larga essas redes e vem. E agora ele volta a pescar. Por quê? Porque ele viu que ele não tinha aquele amor todo que ele pensava que tinha por Jesus. Você já percebeu isso algumas vezes na sua vida? Em que você achava que tinha aquele amor por Jesus, e de repente numa situação você percebe que esse amor não é tão grande assim? Já aconteceu isso com você? Aí você pensa, então Deus desistiu de Pedro. Não. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 3, quando o anjo encontra com as mulheres, ele diz: olha, avisa aos discípulos e a Pedro. Só Pedro foi mencionado especificamente. Olha, avisa os discípulos e mais, a Pedro também. Sabe por que ele disse isso? Pedro está achando que não é discípulo mais. Pedro já desistiu do chamado dele. Pedro desistiu, então avisa os discípulos e a Pedro também, que Jesus vai encontrá-los lá na Galileia. E aí Jesus tem aquele encontro com Pedro. Existe algo no original que você precisa conhecer, antes de nós encerrarmos. Jesus chega para Pedro, tipo, se fosse eu estaria super sem graça diante de Jesus, talvez chorando, desesperado. Pedro, olha o que Jesus diz, isso é muito importante. Pedro, tu me amas mais que a estes outros aqui? Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra no original é agapau, que vem de ágape, que é o amor perfeito, é o amor sacrificial. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Agapau, com amor sacrificial? Sabe o que Pedro responde? Senhor, tu sabes que eu te amo. No original, quando Pedro diz, não é ágape. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Amor filéu. Ele usa a palavra original, que é um amor de um nível inferior, quando colocado no mesmo contexto da palavra ágape. Quando esses termos são colocados juntos, significa um grau de amor diferente. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, tu me amas. Do jeito que você falou, que entrega tudo, sacrificial, você me ama com todo o seu coração. Pedro, que já havia negado Jesus, diz: Jesus, eu gosto de você. Algumas pessoas deram risada, sabe por quê? Porque um dia já chegaram numa moça e disseram: eu te amo. E ela disse: eu gosto de você. Samuel, o que isso quer dizer? Quer dizer que a casa acabou de cair. E Samuel, o que eu faço agora? Vou vir sertanejo para mim cair de vez na fossa? Não. Deus tem a pessoa certa para você. Avante, avante. Tá? Vamos voltar para o texto. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ágape, agapau. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu. Senhor, meu amor não é ágape. Não é esse amor perfeito. Não é esse amor sacrificial. Eu estou bem abaixo disso. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? De novo, agapau, ágape. Tu me amas? No original, de novo, Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu. Eu gosto de ti, Senhor, mas não tenho esse amor todo que eu achava que eu tinha. Na última vez, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Filéu. No original. Que coisa tremenda. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, é só filéu que você tem para mim? Pedro entristeceu-se por ter ouvido aquela pergunta mais uma vez. Ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Sabe que eu tenho filéu por ti. Eu te amo, mas com amor filéu. Sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, eu sei que hoje você só tem filéu, mas você precisava reconhecer isso, Pedro.
Você estava achando que você tinha um amor agapau, sacrificial, capaz de tudo. O que eu queria, Pedro, é que você reconhecesse que seu amor por mim é filéu ainda. Mas mesmo assim, Pedro, é filéu o que você tem por mim? É esse amor mais limitado que você ainda tem por mim? Pedro diz, sabe todas as coisas, eu te amo só filéu, Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Que coisa tremenda que é isso. Jesus disse para ele, você só tem filéu ainda? Mas você ainda é meu discípulo. Eu não descartei você só porque hoje você tem apenas filéu por mim. Eu não descartei você. Sabe o que Jesus está te dizendo hoje? Você pode ter declarado o seu amor para Ele várias vezes, tremendamente, mas as situações mostraram que na verdade você ainda não tem esse amor todo por Ele. Que eu não tenho esse amor todo ainda por Ele. Aí quando você vai pensar, então Ele vai desistir de mim, sabe o que Ele vai te dizer? Ei, continua no seu ministério, continua no seu chamado. Apacenta as minhas ovelhas. Aí você pode pensar, então, Jesus se conforma que eu seja apenas filéu para o resto da vida? Não. Esse texto começa em João capítulo 21, versículo 15. Depois de Jesus perguntar 3 vezes a Pedro, no versículo 18, Jesus diz assim, Pedro, é filéu que você tem por mim? Pedro diz, é filéu. Tudo bem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Só que ele diz, Pedro, hoje, esse texto é tão tremendo. Pedro, hoje, você é moço. E você se autocinge, você vai para onde você quiser. Mas um dia, Pedro, vão pegar você e vão te levar para lugares que você não quer ir. E o texto diz, e Jesus falava sobre isso, acerca da morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Olha que coisa tremenda quando Jesus diz, Pedro, hoje você só tem filéu, mas vai chegar o dia em que você terá ágape por mim. Você vai ser capaz de entregar tudo por mim. E Eusébio de Cesareia conta que 40 anos depois desse diálogo, 40 anos depois, Pedro, também o livro dos Mártires conta a história da morte de Pedro, em que Pedro estava sendo perseguido, ele estava indo embora de Roma, ele tem uma visão de Jesus indo para Roma. Aí Pedro pergunta, Senhor, o que tu estás fazendo? Jesus disse, estou indo para Roma para ser crucificado. E ali Pedro entendeu que ele deveria mostrar o seu amor ágape naquele momento, que havia chegado o momento em que Pedro tinha ágape para entregar. Eu acho tão lindo isso em Jesus. Quando nós não temos o amor perfeito para oferecer para Ele, Ele continua com o amor perfeito em relação a nós, esperando o momento em que nós vamos a Ele oferecer este amor perfeito. Vamos ficar de pé. Olhe para mim, não converse com quem está ao seu lado agora. Você está proibido de conversar com quem está ao seu lado agora. Estou falando isso em nome de Jesus. Eu acho tão lindo isso em Jesus. É por isso que chegou uma fase na vida de Pedro, quando chegou a hora de Pedro morrer. Talvez se alguém perguntasse, Pedro, você não vai negar de novo? Ele diria, como é que eu vou negar de novo? Se quando eu neguei, ele não me negou. Como é que nós vamos negar Jesus, irmão? Se Ele tem tido tanta paciência conosco. Como nós cantamos de manhã, Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Quando eu ouço essa frase eu choro, sabe por quê? Deus não desistiu de mim nos momentos em que eu nem estava querendo saber nada dele. Eu já vim para um acampamento, irmãos, faz 15 anos. Já, primeira vez que eu estive no acampamento eu tinha 12 anos, tenho 27 hoje. Houve acampamentos que eu apareci só para jogar bola. Não queria saber de Deus. Houve acampamentos que eu estava de olho nas menininhas, não queria saber nada de Deus. Mas um dia Deus me pegou e eu entendi esse amor que Ele tinha por mim, que não desistiu de mim mesmo nessas situações. Eu quero te dizer que Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. É por isso que Mateus, no capítulo 1, versículo 23, diz que Ele é Emanuel, Deus conosco. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 8, diz que Jesus é aquele que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 22, Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz. Em João, no capítulo 3, no versículo 26, feche seus olhos, Ele é o Filho unigênito de Deus. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Em Atos, no capítulo 1, no versículo 11, Ele é aquele que voltará sobre as nuvens da mesma forma que subiu. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, Ele é aquele que nos justifica gratuitamente. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 4, Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, Ele é aquele que vai julgar as coisas boas e más que fizermos por meio do corpo. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, Ele é aquele que nos livrou da lei e nos deu a graça. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 23, Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, Ele é aquele que foi exaltado soberanamente e tem um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua declare que só Ele é o Senhor. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, Ele é aquele que nos livrou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, Ele é aquele que voltará com um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus para arrebatar os seus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8, Ele é aquele que vai destruir a iniquidade com o sopro de sua boca. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 2, no versículo 5, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, Ele é aquele que destruiu a morte e nos deu luz, vida e imortalidade. Em Tito, no capítulo 2, no versículo 14, Ele é aquele que se deu por nós. Em Filemão, no capítulo 1, no versículo 1, Ele é aquele que nos aprisiona para a salvação. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, Ele é o sumo sacerdote que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 4, Ele é o Senhor dos exércitos. Em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Ele é aquele que te comprou, Ele é aquele que me comprou, não com ouro, não com prata, nem com coisas corruptíveis, mas com o seu precioso sangue vertido na cruz. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, Ele é o Senhor poderoso, que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, Ele é o nosso advogado. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, Ele é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, no versículo 7, Ele é o único e soberano Senhor. Ele é aquele que veio em carne. Em 3 João, Ele é o amado da igreja. Em Judas, Ele é o soberano. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, Ele diz: eu sou aquele que já estive morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, Ele é o leão, Ele é o leão da tribo de Judá. E em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11, e depois disso eu convido você a dar um brado de glória, de aleluia, de adoração a este Jesus que você segue. Ele é aquele cujo rosto brilha como o sol do meio-dia, seus olhos são como chamas de fogo. Ele está vestido de um linho puro, branco e fino. Ele tem um cinturão de ouro e seus pés são como do latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.